Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. E essa palavra está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 4. O tema dessa ministração: que tipo de cristão você é? Saul ou Davi? Esse é o tema da nossa ministração. Nós vamos estar fazendo um paralelo entre Saul e Davi, para que a gente possa enxergar dentro de nós que tipo de cristão nós estamos sendo. E começa assim aqui no versículo 4 do capítulo 8 de 1 Samuel. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Irmãos, percebendo aqui, diante da palavra, o que o povo está fazendo, reivindicando um rei. E aí o povo diz assim: como todas as nações têm. Às vezes nós, como cristãos, nós queremos coisas e pedimos coisas ao Senhor que são coisas que a gente acha assim: mas todo mundo tem, todo mundo está fazendo, todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo direcionado por Deus, segundo a vontade de Deus. Porque sabemos que se nós andarmos segundo a vontade do Senhor, o Senhor tem o melhor sobre as nossas vidas. E é uma facilidade, do ser humano de achar que precisa de alguma coisa, que quer alguma coisa, porque todo mundo tem, todo mundo está fazendo e eu também quero. E a gente precisa vigiar, porque nós somos a diferença. Nós precisamos ser a diferença. Então aqui o povo vem, pedir para Samuel que eles querem um rei para governar sobre eles. Porém essas palavras pareciam mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então eles estavam trocando, Deus reinando sobre eles. Para quê? Para escolher um homem que reinasse sobre eles. E Deus disse para Samuel: não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Então escuta o que o povo está pedindo, faz tudo o que eles estão pedindo. Então muitas das vezes Deus vai conceder os nossos pedidos, as nossas petições, porém está fora da vontade do Senhor. É muito claro aqui que não era o que Deus tinha para aquele povo, porém o povo está pedindo, então faça a vontade do povo. Eles estão rejeitando, não é você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Então quando alguém rejeita um homem de Deus, uma mulher de Deus, diante daquilo que está levando da parte do Senhor, não está rejeitando a nós, está rejeitando ao Senhor, primeiramente é ao Senhor, E o Deus deixa bem claro aqui: conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Se o povo rejeita a Deus, troca Deus por deuses, não vai rejeitar a nós, servos do Senhor, que estamos à frente de alguma obra, que estamos na liderança de alguma obra? Vai rejeitar também. Nós precisamos aprender a lidar com as rejeições, com o que o povo vai fazer, com a ingratidão. E se fazem a Deus, não vai fazer a nós? Então, isso não pode nos magoar, isso não pode nos deixar ferido. Nós temos que entender que antes deles nos atingir, eles estão atingindo a Deus. Então, Deus está muito além de nós, então a gente não pode se ferir com essas coisas. Mas então aqui, o povo pede, ao Senhor que quer um rei. E Deus então concede a vontade desse povo. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Deus mandou alertar como seria. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará, olha bem, ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá como príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e ceguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros.
E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e os seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de criados. Olha o que Deus estava alertando para aquele povo: eles iam perder o que tinham, iam se tornar servos daquele rei, perderiam todos os seus direitos, né, daquilo que Deus já tinha dado, né, sobre os seus filhos, sobre os seus bens, sobre suas terras, e ainda assim o povo não deu ouvido àquilo que Samuel estava dizendo. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus estava alertando o povo do que iria acontecer, e que quando isso acontecesse, iriam clamar, e Deus não ia ouvir o clamor daquele povo. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. Mais uma vez, quer ser como todas as outras nações. Era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas não estava nem aí, eles queriam ser como todos os outros. Seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz. Constituiu-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. E então, Deus vai fazer a vontade do povo, que está pedindo aqui um rei. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, a gente vai ver aqui a diferença entre a forma de escolher Samuel e a forma de escolher Davi, Davi já é uma escolha do coração de Deus, Samuel é uma escolha do coração do povo, desejo do coração do povo. Então no capítulo 16, do versículo 1, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Gente, é tremendo esse versículo, porque Samuel, um grande homem de Deus, um profeta de Deus, escolhido para ungir um homem, que Deus havia já escolhido em seu coração. E ali, quando ele chega, ele olha o que? Para a aparência. Então, quando ele olha para Eliabe, ele vê aquele homem, de uma estatura muito boa, de uma aparência muito boa, e ele pensa então que já está aqui o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. E Deus diz assim: vocês olham para a aparência, eu olho para o coração, eu olho para aquilo que vocês não estão vendo. Então, por isso, nós precisamos vigiar muito, para não olhar para as pessoas, pelo exterior das pessoas, já dizer o que elas são, porque nós não conseguimos conhecer o coração, e Deus consegue. Então a gente precisa ter muito cuidado, senão nós vamos fazer o papel de Deus, de juiz, querendo julgar as pessoas, e principalmente pela aparência das pessoas. E aí então chamou Jessé Binadab e fez passar diante de Samuel.
o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Ele já ficou, com uma outra visão depois disso, viu que tinha que esperar do Senhor a direção, quem era este que era para ser ungido. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha que lindo a forma como Davi foi escolhido, Porque Deus, ele olha de uma forma diferente como o homem olha. Era o menorzinho de todos. E às vezes nós nos sentimos tão pequenos que nós achamos que é impossível que Deus vá nos usar. Eu sou tão pequeno, eu estou aqui no anonimato, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, Olha só, Davi estava lá apacentando as suas ovelhas, Ninguém nem sabia quem era Davi. Davi estava esquecido, no meio dos irmãos. O seu pai nem pensava que Davi fosse ser o escolhido. Era o menorzinho de todos, Aquele que cuidava das ovelhas, que tinha amor pelas ovelhas. E era isso que Deus queria, Era Davi. Então Davi, ungido a rei, escolhido pelo Senhor. Saul, ungido a rei, escolhido pelo povo. Então nós precisamos nos atentar que nós estamos pedindo ao Senhor. Qual tem sido as nossas petições diante das nossas orações, porque o Senhor pode muitas das vezes conceder as nossas petições, mas não é a vontade do Senhor, é a vontade dos nossos corações diante dele. Então eu fiz um paralelo aqui, Davi foi escolhido por Deus, Samuel foi pedido a Deus, pedido através do povo. Ambos tinham uma boa aparência. Davi era ruivo, tinha belos olhos e era formoso. Saul era forte e muito belo e sobressaía a todos do ombro para cima. Ambos foram ungidos a rei por intermédio do profeta Samuel. O mesmo profeta ungiu os dois, porém um pedido pelo povo e o outro Deus escolheu. Ambos reinaram 40 anos, porém havia muita diferença entre os dois. Os dois tomaram caminhos diferentes, fizeram coisas diferentes, viveram de forma diferente, colheram resultados diferentes e morreram de forma diferente. Então, o que vai fazer a diferença na nossa vida? É o caminho que nós vamos escolher percorrer. É o que nós vamos escolher fazer. Viver as nossas vontades ou viver a vontade do Senhor. Reconhecer quando nós erramos ou jogar a culpa em alguém porque nós erramos. O que mais entristecia diante do coração de Deus era o que Saul fazia de justificar os seus erros. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13, nós vamos perceber como agia Samuel diante das suas desobediências. No capítulo 13, versículo 13 e 14, diz assim: então disse Samuel a Saul: agistes nerciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui, o que acontece? Saul oferece sacrifícios que ele não poderia oferecer ao Senhor, e Samuel reprova ele. No versículo 8 diz assim: e esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E aqui ele não poderia, como rei, oferecer holocausto ao Senhor, era o sacerdote que poderia fazer isso. E ele esperando que Samuel voltasse num tempo que ele havia determinado. E chegou os 7 dias e ele não voltou. E ele então tomou as suas próprias providências,
de fazer o que ele não poderia ter feito, oferecer sacrifícios ao Senhor, holocaustos ao Senhor. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinha juntado Micamás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocaustos. E aí então Samuel disse para Saul que ele agisse de forma nécia, tola, né? Que ele não guardou o mandamento que o Senhor, Deus, ordenou para ele. Então agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado ao Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, quando Saul é confrontado diante do seu erro, ele diz, né? Porque o povo se espalhava de mim. Ele justifica por que ele fez isso. Ele poderia ter assumido a culpa. Eu errei, eu não deveria ter feito. Mas ele joga a culpa no povo. E assim são em outras oportunidades, né? Saul, novamente, no capítulo 15, versículo 10, novamente ele torna ser repreendido por Samuel. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e as vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Mais uma vez ele joga a culpa no povo. É tão fácil a gente jogar as nossas culpas na outra pessoa, nas outras pessoas, no povo, né? Diante dos nossos erros, dizer assim: ah, Senhor, eu fiz isso, por que isso, por isso e por isso? Justificar os nossos erros diante do Senhor. Saul era especialista em justificar os seus erros diante do Senhor. Davi não. Davi errava. E quando Davi enxergava o seu erro, quando Davi era confrontado diante do seu erro, Davi
Ele batia a mão no peito e dizia: Senhor, eu errei, eu pequei, somente eu pequei. Não imputa aos homens, não imputa ao povo o meu pecado, e que o povo não venha perecer pelo meu pecado. Davi, ele reconhecia, né? Davi teve pecados assim que eram pecados de escandalizar, mas Davi reconhecia os seus pecados. Ao contrário de Saul. Saul sempre justificando o povo, por causa do povo, eu temia ao povo, eu ouvia a voz do povo, e sempre explicando os seus pecados, justificando os seus pecados, né? Então, por isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração que reconhecia, né, diante do Senhor, que errou, que pecou e pedia perdão. Davi, ele fez, né, o que Deus queria que ele fizesse. O projeto de Deus sobre a vida de Davi foi cumprido. E Davi, então, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Samuel, um homem que se justificava diante do Senhor. E eu quero trazer essa reflexão para o nosso dia a dia. Deus não quer o seu sacrifício, o meu sacrifício. Deus quer a nossa obediência diante de tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos fazer muitas coisas para o Senhor, como líderes, como pastores, mas nós estamos fora do propósito de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que é a nossa vontade, que é o desejo do nosso coração. Nós possamos entrar nesse nível de obediência, né? Fazer as coisas segundo a vontade do Senhor, cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra. E quando errarmos, Senhor, eu reconheço o meu erro. Senhor, eu pequei, eu errei. Não jogue à igreja, não jogue ao povo a culpa daquilo que é minha, a culpa daquilo que é sua, né? Que a gente possa assumir a nossa culpa, amém? Que a gente possa refletir nessa passagem de Davi e de Saul e que isso possa fazer uma diferença na nossa vida. Glória a Deus. E eu quero te pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho que tem aí para que você possa receber todas as notificações, todos os vídeos que nós temos postado 2 vezes por semana. Deixe seu like para dizer que você gostou, que edificou a sua vida com a palavra, né? Que você também possa compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas também possam ser edificadas através da palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós possamos enxergar dentro de nós que tipo de cristão nós temos sido. Nós possamos nos encaixar no centro da vontade do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus Todo-Poderoso, se alegrar daquilo que nós estamos fazendo. Nós venhamos, ó Pai, trabalhar segundo a Tua vontade. Nós não venhamos fazer aquilo que é desejo dos nossos corações e que está distante do coração do Senhor, mesmo que nós achamos que estamos fazendo o melhor. Nós precisamos buscar fazer aquilo que é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é o melhor sobre as nossas vidas. Abre a nossa visão espiritual. Abre, Pai, o nosso entendimento espiritual. Senhor, daquele que está ouvindo esta mensagem, que possa ter o entendimento se está fazendo algo fora da Tua vontade. Que nós possamos nos encaixar no centro da vontade do Senhor, que possamos ser homens e mulheres segundo o coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.